vida passa como a erva que hoje está no campo e amanhã já não mais. O tempo voa como um pássaro, esperando o horizonte chegar. Antes que se apaguem os seus dias, antes que escureçam sol e lua, antes que as negras nuvens te cubram e o pó volte à terra que o era e o espírito a Deus. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. A vida passa como a erva que hoje está no campo e amanhã já não mais. O tempo voa como um pássaro, esperando o horizonte chegar. Antes que se acabe toda a força, antes que te venham os dias maus, antes que se fechem os seus olhos e o pó volte à terra que o era e o espírito a Deus. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador na sua mocidade. Lembra-te do teu Criador na sua mocidade. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Lembra-te do teu Criador na sua mocidade. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Olá, bom dia, meu caro irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero, antes de orarmos e começarmos o nosso estudo, lembrá-los de que no próximo domingo nós vamos ter a nossa Assembleia Geral para a eleição da diretoria estatutária exercício 2022. Nós teremos talvez outros assuntos, mas para esse especificamente nós precisamos dessa convocação. E eu peço a você que ponha na sua agenda e participe no próximo domingo pela manhã. Leio para você o versículo 11 do capítulo 16 do livro de Salmos. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. A vida é um presente de Deus. Desfrute bem da vida. Quero orar com você.
Pai, o Senhor é o nosso Deus bondoso, que nos oferece esse presente tão valioso que é a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque também o Senhor nos oferece a Tua Palavra, que é um manual completo para sabermos viver bem a nossa vida e desfrutar dela conforme o Senhor pensou, conforme o Senhor planejou. Ensina-nos, ó Deus, esse exercício espiritual, para que a nossa vida bem vivida, para que a nossa vida bem desfrutada, seja testemunho vivo da Tua bondade, do Teu amor, seja testemunho vivo de que o Senhor é um Deus bondoso, amoroso, e que tem no seu coração essa vontade para cada um de nós. Abençoa, Deus, o nosso estudo, que ele contribua para que nós alcancemos esse Teu desejo para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando aos finalmente do livro de Eclesiastes, o sentido da vida. Estamos trabalhando com a conclusão de Salomão. Salomão que faz um exercício muito interessante. Ele apresenta a vida debaixo do sol, ou o sentido da vida debaixo do sol, e faz essa pergunta para nós: qual é o sentido da vida? Salomão vai respondendo no seu livro, e mais exatamente nos capítulos 11 e 12, na conclusão do seu texto. Observando a vida debaixo do sol, Salomão construiu uma tese de que a vida é monótona, é uma sucessão de acontecimentos que se repetem, e agora na sua conclusão ele vai dizer: não, a vida não é monótona, a vida é uma aventura. Ele também vai mostrando nas suas observações da vida debaixo do sol que a morte é certa, mas na sua conclusão ele vai dizer: a vida é um presente de Deus. Ele vai dizendo que a sabedoria é vaidade, e na sua conclusão ele vai dizer: não, a vida é uma escola. E nas suas observações debaixo do sol, ele vai também dizer: olha, toda a riqueza, toda a construção humana, ela é fútil, ela é vaidade. E ele vai dizer: não, não é bem assim. Quando nós observamos a vida de uma dimensão espiritual, quando nós observamos a vida como um dom de Deus, nós vamos dizer que a vida é uma monotonia. Então o Salomão faz esse exercício no seu livro Eclesiastes. Vai dizendo como a vida pode ser vista, observada e vivida debaixo do sol simplesmente, a partir de uma monotonia, da certeza da morte, da vaidade, da futilidade. Mas aí ele faz uma contrapartida. Não, nós não podemos observar a vida assim. Vamos observar a vida a partir da presença de Deus, a partir da mente, do coração de Deus. Vamos observar a vida a partir da nossa dimensão existencial, da nossa dimensão espiritual de existência. Então ele vai dizer na sua conclusão: a vida é uma grande aventura, a vida é um presente de Deus, a vida é uma escola, a vida é uma mordomia. E aí nós pensamos aqui em quatro estudos. Na semana passada nós vimos: a vida é uma mordomia, viva pela fé. Diante das teses de Salomão, ou da apresentação de Salomão do que é o sentido da vida, ele vai também propor uma resposta ou uma atitude. A vida é uma aventura, e aí? Vamos viver pela fé. A vida é um presente de Deus, e aí? Vamos desfrutar desse presente de Deus. A vida é uma escola, e então o que nós fazemos? Vamos aprender bem as lições que ela nos dá. A vida é uma mordomia. Vamos então temer ao Senhor, porque de tudo que nós fizermos aqui, nós vamos prestar contas a Deus. Então hoje nós vamos estudar: a vida é um presente.
A vida é um presente de Deus, a vida é um dom de Deus. Desfrute bem da vida. Nós vamos lá no capítulo 11, mais dos versos 7 e 8, tá? A vida é um presente de Deus, desfrute bem da vida. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Salomão vai dizer para a gente que a vida é um presente, desfrute da vida, e ele vai nos dar algumas instruções. Este é um entendimento que Salomão insiste para que tenhamos. A vida é um presente e nós podemos desfrutar bem da vida. Salomão jamais tem aquela visão medieval da vida de que ela é um castigo, de que ela é um fardo e que aqui nós vamos sofrer muito e que lá na eternidade nós haveremos de ter uma recompensa. Não. Jesus nos diz, olha, eu dou vida abundante a vocês. E não é algo simplesmente para a eternidade, porque a eternidade ela é agora. A eternidade não é sinônimo de futuro. Eternidade é sinônimo de presente. Então, o desfrute que nós podemos ter da vida abundante que nós temos em Deus, que nós temos em Jesus, ele pode sim acontecer agora, apesar de estarmos numa condição de pecado ainda por causa da nossa natureza. Mas nós podemos, através de Jesus, transpor essa condição pecaminosa. Então Salomão nos dá 3 instruções para atendermos essa orientação dele, para atendermos essa conclusão, essa parte da conclusão dele. Ele nos dá 3 orientações importantes. Alegre-se, alegre-se. Afasta e lembre-se. Alegre-se com a vida, afaste algumas coisas do teu coração e lembre-se do teu Criador. Então algo interessante acontece com a maioria das pessoas que chegam muito perto da morte por um acidente, por uma enfermidade, por uma violência, talvez um assalto, um desentendimento. É comum essas pessoas darem um outro valor para a vida depois desse tipo de experiência. Na sua maioria, essas pessoas, a cada manhã que se levantam, elas agradecem a Deus e pedem a Deus para que ajudem, que elas desfrutem daquele dia com sabedoria, para que Deus seja glorificado na vida delas. Então Salomão, nesse texto, ele instrui especialmente os jovens. E juventude pode ser algo bem estendido, né? Ele então instrui os jovens a desfrutarem o máximo de seus dias, antes que cheguem os maus dias. Ele não está sugerindo que jovens não têm problemas. Ele diz assim, jovens, moços, né? Lembrem-se do seu Criador durante os dias da tua mocidade. Salomão está simplesmente fazendo uma generalização para dizer que os dias da juventude, para dizer para os jovens
que eles tornem os seus dias de juventude um tempo de divertimento, um tempo de desfrute. Esses dias precedem os dias da idade adulta e da velhice, em que os problemas são mais agudos. O tempo para o divertimento, o tempo para as despreocupações é menor. As obrigações, as preocupações na idade adulta, na idade senil, elas são mais presentes, são mais determinantes para as nossas atitudes. Porém, apesar de dar esse conselho para os jovens, faz o que está no teu coração, né? Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Jovens precisam estar atentos com os seus olhos e com seus corações, porque eles podem levar a pecar. Salomão diz assim: alegre-se, anda pelos caminhos do teu coração. Isso não significa um encorajamento para que o jovem perca-se nos seus desejos, nos desejos da juventude e satisfaça todas as suas vontades. Salomão de forma alguma está incentivando vida louca. Não, até porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o concederá? Já disse Salomão. E também em Marcos, capítulo 7, nós temos esse texto aqui, os versos 20 e 23. Ele dizia: o que sai do homem, Jesus falando, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, esta sentença de Salomão, anda pelos caminhos que satisfazem o coração, anda pelos caminhos do teu coração, na verdade é um lembrete para que pessoas jovens desfrutem de prazeres que só podem ser aproveitados na juventude da vida. Por exemplo, um esporte. É só na juventude que alguém tem um desempenho máximo em algum esporte. É mais na juventude que nós conseguimos construir um conhecimento, estudar. Então Salomão está falando assim: olha, tem coisas que só nesse tempo da vida você pode fazer e não poderão ser mais experimentados em outras ocasiões da vida da mesma forma. O vigor físico, por exemplo. Nós que já somos mais vividos, que já passamos da juventude, precisamos nos lembrar que Deus espera dos jovens que eles se comportem como jovens. Às vezes nós queremos exigir dos jovens que eles tenham outro tipo de comportamento, que eles sejam mais adultos, mais amadurecidos, tenham determinados conhecimentos, consigam dar determinadas respostas para as questões da vida. Essa é uma exigência indevida nossa. Por outro lado, é também muito estranho e até meio trágico quando pessoas mais velhas querem se comportar como adolescentes, usar roupas de adolescentes, falar como adolescentes, namorar como adolescentes, comprar como adolescentes. Então, as duas coisas são fora de questão. Esperarmos dos jovens que tenham um comportamento maduro, comportamento de adultos, e
adultos, pessoas amadurecidas já na idade, se comportarem como jovens. Salomão está dizendo, olha, existem coisas que só em determinadas épocas da vida nós vamos fazer. Jovens, aproveitem bem esse tempo da vida e façam aquilo que é devido para esse tempo. Muito bem. Então, quando um jovem quer agir como adulto, nós precisamos colocar ele no lugar dele e dizer, olha, filho, você é jovem, né? Você pode se comportar, você pode se movimentar nesse mundo conforme a tua idade. Então, e Salomão dá a contrapartida, né? Olha, anda pelos caminhos do teu coração, satisfaz as tuas vontades, desfruta bem do teu tempo de juventude, porém, de todas estas coisas, Deus te pedirá conta. Embora você não seja maduro, embora você não seja adulto, é importante que você, mesmo na juventude, haja com sabedoria. Salomão quer deixar claro com suas falas, com suas declarações, que ele não tem em mente pecados que simplesmente produzem prazeres fugazes, ou por não dizer até mesmo fugas, né? Salomão não está dizendo para os jovens, olha, envolva-se com bebidas, drogas, sexo ilícito, irresponsabilidades, seja responsável com os seus estudos, com o seu trabalho, com sua família. Não. Mais popularmente, ele está dizendo, olha, fique atento, porque a conta vai chegar, as consequências virão. Você vai ter que se explicar para você mesmo, você vai ter que se explicar para a sociedade, para a sua família e principalmente você terá que se explicar para Deus. Deus nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento. Paulo declara isso lá conversando com Timóteo, fazendo uma exortação aos ricos do presente século para que eles não fossem orgulhosos, nem depositassem a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas ele diz assim, olha, mas em Deus, depositem a sua confiança, a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para que tenhamos prazer, para que desfrutemos. Mas é sempre errado, é sempre um grande equívoco e traz grandes prejuízos desfrutar de prazeres pecaminosos. A pessoa jovem que procura desfrutar da vida a partir da vontade de Deus não terá com que se preocupar, principalmente quando da volta do Senhor. Então, alegre-se, alegre-se. Viva bem a sua vida, viva bem a sua juventude, viva bem a sua idade adulta, viva bem a sua idade senil. Porém, lembre-se que você vai ter que dar contas a Deus. Então, afasta, põe de lado algumas coisas. Salomão diz assim, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Privilégios precisam ser balanceados com responsabilidade. Jovens precisam remover a ansiedade do seu coração e o mal do seu corpo. Eu quero ler um texto com você para a gente pensar nessa parte do nosso estudo. Se acompanha aqui conosco, eu vou ler Mateus capítulo 6. Aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus ensinando os seus discípulos: olha, afasta do teu coração a ansiedade e põe de lado tudo que pode fazer mal ao teu corpo. Paulo ainda fala com os coríntios assim: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. A palavra traduzida aqui no nosso texto por desgosto, aqui, afasta do teu coração o desgosto, significa aborrecimento, dor interior, significa ansiedade. Se estamos vivendo na vontade de Deus, nós teremos paz. Teremos paz no coração. Os pecados da carne destroem o corpo, podem trazer juízo eterno para o espírito, não havendo arrependimento e conversão. O que impede alguém de se converter é exatamente o seu pecado. Afasta, afasta, porque a primavera da vida e a juventude são vaidades, ou são vaidade. Salomão não está dizendo que essa frase não significa que esses momentos da vida não são importantes e perda de tempo. Muito pelo contrário, o oposto é verdade. A melhor forma de se ter uma idade adulta saudável e uma velhice contente é começar a vida evitando os desgostos, as coisas que haverão de trazer problemas no futuro, e fazer isso já na juventude. Jovens que procuram cuidar bem de sua vida, de sua mente, de seus corpos, evitam os pecados que destroem a carne e adquirem para si e mantêm em si bons hábitos de saúde, de santidade. Esses jovens têm melhor chance de serem felizes nos anos da idade adulta do que aqueles que se entregam aos prazeres e se perdem em seus desejos. Estes, quando chegam na idade adulta, ficam tentando remediar os prejuízos que causaram a si mesmos na juventude. Então essa mesma frase, primavera
da vida e a juventude são vaidades, significam isso, o seguinte: infância, juventude e adolescência passam. Nesses 2 anos, quando nós ficamos um tempo sem ver os adolescentes e as crianças, quando nós os vemos, eles mudaram, estão muito diferentes. Por quê? Porque esse tempo passa rápido. Esses anos preciosos vão muito rápido. Não se pode perder as boas oportunidades que eles oferecem para a construção de um futuro, de uma idade adulta equilibrada. A palavra jovem que Salomão usa, traduzida, né, por jovem, a palavra hebraica que ele usa, traduzida por jovem, pode significar a aurora, o amanhecer, ou a cor negra dos cabelos, em oposição aos cabelos grisalhos, né, que é símbolo da idade mais adulta, símbolo da senilidade. A juventude é de fato o tempo da aurora, do desabrochar. Então aproveite bem esses anos da sua vida. A qualidade da tua idade adulta depende em grande medida dos teus bons investimentos nos anos de juventude. E por outro lado, eles não voltam. Mas os pecados cometidos nesse tempo, que podem causar grandes prejuízos, estes sim, né, firmam alicerces que vão servir para lamentos, né, na idade adulta. Então, afaste de você toda angústia, toda dor, toda ansiedade, tudo aquilo que pode causar prejuízo para o seu corpo. E lembre-se, lá dos versos de 1 a 8 do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens de outrora forte, e se curvarem os homens de outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e que se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Essa terceira instrução significa mais do que pensar sobre Deus ou fazer teologia. Ela significa preste bem atenção em Deus, nos seus ensinos, nos seus estatutos, nas suas orientações. Considere com a intenção de obedecer. Esta é a versão de Salomão de Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
É muito fácil negligenciar o Senhor quando você está envolvido com as oportunidades e prazeres da juventude. Inclusive, dependendo do que te encanta, é até conveniente. Lembre-se, eu vou repetir. É muito fácil negligenciar a Deus, os seus ensinos, quando você está envolvido com algumas oportunidades e prazeres da juventude. Inclusive, dependendo do que te encanta muito, é até conveniente se esquecer de Deus. Porém, é fato de que os dias de trevas chegarão. Sabemos disso. O verso 8 nos diz: dias de dificuldades, dias de responsabilidades pesadas, quando nós precisamos de uma fundamentação espiritual bem sedimentada. E tem muita gente que chega nesse momento e quer construir essa fundamentação espiritual bem sedimentada, correndo atrás de uma série de prejuízos, de uma série de lamentos, de uma série de arrependimentos. E quando essas duas realidades se encontram, confusões aparecem. Então, quanto mais cedo nós construirmos em nossa vida essa fundamentação espiritual bem sedimentada, bem sedimentada nos ensinos da palavra de Deus, nas orientações de Deus, na presença de Deus na nossa vida, melhor para a nossa idade adulta. Durante os anos de juventude, o céu está claro, mas virá o tempo em que ele escurecerá e tempestades virão. Os versos que nós lemos aqui, de 3 a 7, nos oferecem a mais imaginativa descrição da idade senil e da morte de toda a literatura existente na face da Terra. Os estudiosos não concordam unanimemente em suas interpretações dos detalhes, mas todos eles veem aqui a descrição de uma casa que está ruindo, de um corpo que está voltando ao pó. O corpo, como uma morada, é uma metáfora bem comum no texto bíblico. E a queda de uma casa ou desmontar de uma tenda representam a morte. Então Salomão está dizendo: jovem, desfrute muito da sua juventude, construa bons alicerces para a tua vida, porque a idade adulta vai chegar, você vai estar cheio de responsabilidade, aquelas coisas gostosas da juventude você não vai poder mais fazer, e também muitas outras você não vai querer mais fazer, e vai chegar o tempo quando esse corpo vai começar a se deteriorar, vai começar a se estragar. Quanto mais sedimentado você estiver nos ensinos, quanto mais você se lembrar do Senhor, melhor para você. Então, só um minutinho. O texto bíblico faz essa comparação do nosso corpo, do nosso físico, como uma casa. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. São textos que mostram aí, olha, Paulo falando aos Coríntios, né? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, Paulo está falando da morte, do corpo, né? Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, Pedro falando da sua casa, do seu corpo, né? Despertar-vos com essas lembranças. Então, e aí o texto
traz uma poesia bonita, cheia de significado. A gente pode pensar um pouquinho neles antes de irmos para o nosso final. A partir do verso 3. Então, os guardas da casa são os nossos braços e as nossas mãos. Os homens fortes são as nossas pernas, os nossos joelhos e os ombros enfraquecidos. O andar curvado. Os moedores, quando começa-se a perder os dentes. As janelas, a visão que vai se deteriorando. Portas, Salomão está falando talvez da nossa audição que começa a diminuir, a boca fechada por não ter mais dentes. Diz assim: te levantares a voz dos passarinhos, quando a cama já não é mais tão interessante, quando as horas de sono são diminuídas. E ele fala da música, ou quando a voz vai perdendo o seu volume e já não se pode mais ser ouvido. Quando a gente passa tempo com pessoas mais idosas na igreja, a gente vai percebendo essa diminuição dos potenciais da pessoa, das faculdades das pessoas. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas velhinhas e o tempo vai passando e a gente vai vendo que a voz delas vão perdendo o seu volume. E aí os temores vão reaparecendo, aqueles temores da infância, né? Tem medo de altura, tem medo de cair quando está caminhando pela rua. Ele fala do florescer da amendoeira, os cabelos vão caindo, os cabelos vão embranquecendo. Ele fala daquele andar arrastado do gafanhoto, quando vai chegando o final do verão. E da perda dos desejos, do apetite, do desejo sexual. E aí ele fala da casa eterna, da ida para o céu. Então essa é uma poesia que Salomão usou para ilustrar aos jovens, aqueles que ainda estão cheios de vigor, aqueles que estão no seu tempo de atividade, no seu tempo produtivo. E pela última vez ele vai usar vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O livro termina onde começou, enfatizando o vazio da vida sem Deus, quando observa-se a vida debaixo do sol. Quando isso acontece, tudo parece vão. Essa descrição que Salomão faz da velhice, embora bonita, embora cheia de metáforas, observada debaixo do sol, ela é muito, muito triste. Mas, quando conhecemos Jesus, quando Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E Salomão está nos dizendo: alegre-se com a vida, desfrute o máximo dela, afasta do teu coração a tristeza, a ansiedade e lembre-se que tudo quanto fizer, você vai prestar conta. Tudo que se planta será colhido. Então lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. A vida é uma aventura, viva pela fé. A vida é um presente de Deus, desfrute da vida. A vida é uma escola, aprenda bem as suas lições. No próximo domingo, nós vamos então continuar aí construindo a nossa conclusão com essa nova lição. A vida é uma escola, aprenda bem as suas lições. Não deixe de participar, tá bom? Eu quero desejar a você mais uma vez um domingo muito abençoado e logo mais à noite teremos o nosso culto presencial. Desfrute desse domingo com toda alegria, desfrute desse domingo e desfrute da vida com alegria que vem dos céus. Um grande abraço e até logo mais. Fazer
Ai, Margarida, como será que a gente vai ajudar o Quinzinho? Eu também não sei. O livro! É claro! Na Bíblia que o Tibério deixou, deve ter alguma coisa que ajude a gente. Com certeza. Vamos. Isso aqui já foi. Isso também. O Quinzinho já viu isso. Ah, não. Ele já viu isso daqui também? Ah, mas ele já viu isso aqui também. Ei, eu não lembro de ter visto isso antes. Pera, essa não é a história... Do julgamento do mestre. Com licença, com licença. Ô menino, você precisa ouvir essa história. Eu não posso agora, moço. Não, mas vai levar só uns minutos. Me libertaram pra condenar um judeu que não tinha feito nada. Opa! Depois que prenderam o mestre, o levaram para falar Com o próprio governador. Colocaram ele de pé, frente a frente com Pôncio Pilatos, que perguntou pra ele: Você é o rei dos judeus? E? E ele respondeu: É você quem tá dizendo. Pôncio Pilatos ficou surpreso. E então os mestres da lei, os fariseus, acusaram ele de desrespeitar a lei. E ele? Ele ficou em silêncio. O próprio Pilatos não acreditava no que tinha visto. Ele ser acusado e ficar em silêncio? E aí perguntou para Jesus: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? E aquele Jesus ficou calado. E então, como era de costume, Pilatos soltaria um preso durante a festa da Páscoa. O que foi, Margarida? Naquele dia tinha um preso muito conhecido de todo mundo, chamado Barrabás. No meio de um tumulto, ele matou uma pessoa. O Pilatos virou para a multidão e disse: E então, quem vocês querem que eu solte? Jesus, o chamado Messias? Ou Barrabás, o criminoso? Então o povo me deu a deixa. Mas, moço, o que é deixa? O povo ficou maluco, menino, eles gritavam. Barrabás? Solte Barrabás? Peraí. Então eles estavam pedindo para que soltasse um assassino, em vez de soltar... Jesus? Como assim? Pilatos sabia muito bem que os fariseus só entregaram Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava lá sentado no tribunal, a mulher dele mandou um recado escrito: Não se envolva com esse homem inocente, porque nessa noite, através de um sonho, eu sofri muito por causa dele. Então quer dizer que a esposa de Pilatos sabia que Jesus era inocente? Todos sabiam que ele era inocente, ninguém tinha nada contra aquele homem. Mas os fariseus continuaram pedindo para o povo gritar para que me soltassem. E Pilatos já estava ficando impaciente. E perguntou mais uma vez: Mas o que querem que eu faça com esse Jesus que chamam de Cristo? E a população enlouquecida gritava: Crucifica! Crucifica! Isso é crueldade. Pilatos perguntava: Mas que erro cometeu este homem? Mas a população já estava tomada por aquele sentimento ruim e gritava: Crucifica! Crucifica! Mas Pilatos não era governador? Ele não podia fazer nada? Pelo visto, não. Aqui diz que ele mandou trazer água e lavou as mãos na frente de todo mundo, dizendo: Eu não sou responsável pela morte desse homem. Isso é com vocês. E então os fariseus responderam que o castigo por isso caia sobre nós e sobre a nossa geração. E o que aconteceu depois? Eu estou solto, não estou? Então, depois que Pôncio ficou decepcionado com a decisão do povo,
Eles mandaram Jesus para morrer. Bateram nele e o levaram para ser crucificado e morto. Pois é, meu jovem. Você conhecia esse tal de Jesus? Eu conhecia só de ouvir falar. Eu acho que eu nunca vou ver ele de perto. Que eu tava procurando ele, mas agora eu acho que eu nunca mais vou encontrar. Além de inocente, falaram que ele era incrível, que ensinava coisas novas por onde passava. Ensinava as pessoas a orar. Amava as crianças. Parece que ele era uma pessoa sem igual, completamente diferente. De todas as pessoas que eu conheci, É isso mesmo, menino. ele era meu amigo. Não pode ser. Nina, mas se eu bem me lembro, isso não acaba aqui. É verdade. E nem acaba assim. A gente tem que falar com o Quinzinho. Uhum. Ele tá morto.